Olá pessoal, vamos lá, mais uma aula. Hoje nós vamos para um conteúdo humano, né? Nós vamos estudar hoje população, tá? Então você pega a sua apostila lá, sua apostila, ó, apostila 4, e vamos estar trabalhando a frente 1, tá? Depois que eu der uma geralzinha nesse conteúdo, aí nós iremos para outra frente, tá? Nessa aula, né, de hoje, eu vou estar juntando as aulas, no caso da apostila 4, frente 1 da página 630, que ele vai falar desses conceitos demográficos, tá? Juntamente com as teorias demográficas, tá? E ao mesmo tempo eu vou pegar um pedacinho da terceira atividade, tá? Que vai estar lá na página 650, tá? Então eu vou estar trabalhando, na verdade, na aula de hoje, predominantemente com essa aula na página 630, pode pegar a sua apostila aí, certo? E aí um pedacinho já da outra aula na mesma frente, tá? Na página 650, aproveitando, né, a aula e falando sobre o mesmo assunto, ok? Bom, o que nós vamos estar trabalhando hoje, né, agora nessa aula? Nós vamos estar falando toda a dinâmica demográfica. Então hoje, agora, eu vou estar falando mais de maneira geral os conceitos demográficos, onde esses conceitos, né, eles são importantes, acredito que vocês devam estar lembrados, mas eles são importantes por quê? Porque a hora que eu falar, né, na nossa outra aula, falar do crescimento da população, eu vou ficar falando de fecundidade, natalidade, povoado, populoso, né? E aí não dá para ficar toda hora separando e relembrando o conceito. Então essa aula ela é mais conceitual, certo? Só que ela é extremamente importante para você entender, né, o conteúdo seguinte, ok? Então a primeira coisa, pessoal, quando você fala em população, a primeira coisa que todo mundo lembra automaticamente são os lugares, né? Pode ser cidade, país, região, que tem mais gente. E aí surgem dois conceitos importantes, né? A chamada população absoluta e a população relativa. E o que seria população absoluta e relativa? E junto com esses dois conceitos surgem a palavrinha populoso e povoado, que muita gente acha que significa a mesma coisa e não é. Então, cuidado com a palavrinha populoso e povoado, certo? Então, o que é população absoluta? O nome mais ou menos está te dizendo, né? Algo absoluto, ou seja, vai ser o número total de habitantes. Quantos mil, quantos milhares ou quantos milhões ou bilhão de pessoas existe naquele lugar, certo? Então, se eu falar assim, qual é a população absoluta de Campo Grande? Campo Grande, nós temos uma faixa de 900 mil habitantes, tá? Esse é um número basicamente total de habitantes. Toda vez que eu usar a palavrinha população absoluta, tá? Nós vamos usar a expressão populoso. Então, o que é um país populoso? Então, se eu falar assim, gente, qual é o país mais populoso do mundo? Eu estou querendo saber qual é o país que tem o maior número total de habitantes. No caso, seria a China, ok? Então, população absoluta, número total de habitantes, e populoso quando eu me refiro à população absoluta. Bom, vocês sabem que quando eu falo de Brasil, o Brasil ele é um país populoso? Sim, o Brasil está entre os mais populosos do mundo. Hoje nós colocamos que a população brasileira está mais ou menos em torno de 211 milhões de habitantes. Essa é a população do Brasil, em torno de 211 milhões de habitantes, certo? Com esse número de habitantes, o Brasil durante muito tempo, durante décadas, o Brasil foi considerado o quinto país mais populoso do mundo, ou seja, o quinto que tem o maior número de habitantes. Porém, tá, nós perdemos essa quinta colocação desde o ano passado. Então hoje o Brasil ele é considerado o sexto país mais populoso do mundo. O sexto país mais populoso do mundo. Nossa, Celilza, quem está à frente do Brasil? Então cuidado, Brasil não é mais o quinto país mais populoso do mundo. O Brasil é o sexto. Isso não quer dizer que a nossa população não cresceu. É lógico que nós vamos ver que a população brasileira está crescendo num ritmo muito lento, né? Mas ao mesmo tempo você tem um país, né, que no caso seria o Paquistão,
que cresceu num ritmo bem mais acelerado do que o Brasil e aí acabou ultrapassando a população brasileira. Bom, quais seriam esses países mais populosos? Quem estaria na frente do Brasil, né? Então, em primeiro lugar, vocês sabem que nós temos a China, que é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e cerca de 400 milhões de habitantes. Em segundo lugar, o país mais populoso do mundo é a Índia, que segundo a ONU, coloca que a Índia vai ultrapassar a população chinesa, que hoje a Índia está na casa de 1 bilhão e 300 milhões. Aí você fala, nossa, mas a China não tem mais gente? Tem. Só que o ritmo de crescimento indiano é muito mais acelerado que o ritmo de crescimento chinês. Ok? Então, em breve, certo? A gente não sabe exatamente quando, né? A Índia uma hora vai passar a população chinesa. Aí o terceiro país mais populoso do mundo, nós temos os Estados Unidos da América, tá? Com mais de 320 milhões de habitantes, Estados Unidos. E aí nós temos o quarto país, a Indonésia, certo? País do Sudeste Asiático, que é o país de maior população islâmica do mundo, né? Porque também é um dos mais populosos. E o quinto país que tomou o lugar do Brasil é o Paquistão, um país do sul da Ásia, né? Vizinho ali, no caso, a Índia, né? Entre Índia ali e Afeganistão. Então, hoje, os países mais populosos são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão. Então, o Paquistão tomou a quinta colocação brasileira e nós passamos a ser agora o sexto país mais populoso do mundo, tá? Gente, o que é população relativa, tá? População relativa é a mesma coisa, pessoal, que eu falar densidade demográfica. População relativa é a mesma coisa que eu falar densidade demográfica, ok? O que é densidade demográfica? É quando eu vou falar o número de habitantes por quilômetros quadrados. Eu quero saber quantas pessoas estão concentradas por quilômetro quadrado, certo? Toda vez que eu estiver falando em população relativa ou densidade demográfica, que é mais usual, a gente usa a expressão chamada povoado. Ora, como é que eu consigo, né, no caso, achar esse dado? Você vai pegar assim, ó, você vai pegar a população absoluta de um lugar, ou seja, o número total de habitantes que ele tem, e eu vou dividir pela área do país, certo? Aí vai me dar um número de habitantes por quilômetros quadrados. Por que é importante você ter uma ideia de onde que sai esse dado? Porque quando você fala em densidade, você não pode esquecer, pessoal, que a área interfere muito na densidade. Então imagine no caso imagine você pegar, por exemplo, vamos imaginar lá na escola, lá no referencial, na sua sala, tá? Se você pegar a mesma quantidade de alunos que vocês têm em sala, né? E a gente colocar numa sala bem reduzida, aquela salinha de estudo de vocês, por exemplo, o que iria acontecer, né? A gente teria uma densidade extremamente alta, né? Porque o que acontece? Você tem uma quantidade razoável de pessoas dentro de um espaço muito pequeno, certo? Mas se eu pegar o mesmo número de vocês e eu levar numa sala 5 vezes maior do que aquela lá, olhando aparentemente a densidade, fala assim, nossa, tem pouca gente. Na verdade é a mesma quantidade de pessoas. Só que o que acontece? Como a área, ela é, no caso, maior, a impressão que o número de pessoas seria menor. Mas, na verdade, o que está interferindo isso é o tamanho do lugar. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque, por exemplo, quando você fala num país fortemente povoado, certo? Fortemente povoado, a gente está querendo dizer que ele tem muitos habitantes por quilômetros quadrados. Mas não quer dizer necessariamente que ele é populoso, né? Então você pega, por exemplo, o Principado de Mônaco, né? É um dos países que tem o maior número de habitantes por quilômetros quadrados. Porém, quando você vai ver o número total de habitantes, é muito pequeno. Nossa, mas por que é tão grande, né, o número de habitantes, né, que ultrapassa 2.000, 3.000 habitantes por quilômetros quadrados? Porque a área é muito pequena, ok? Quando você fala no caso de Brasil, o que acontece?
Brasil tem uma média, pessoal, de aproximadamente, em torno mais ou menos, de 25 habitantes por quilômetros quadrados. O que significa isso? Né? Você fala, nossa, 25? Então eu pergunto para você, imagine uma pessoa que está estudando densidade demográfica do Brasil, não é um brasileiro, que mora em qualquer canto do mundo e não tem noção de Brasil. A hora que ele vê lá, nossa, esse Brasil tem 25 habitantes por quilômetros quadrados, aparentemente fala assim, nossa, deve ter pouca gente. Só que ele não pode esquecer que o Brasil é o 5º maior país do mundo. Então, se ele olhar o tamanho do país, ele vai falar, então a densidade deve ser baixa porque o país é muito extenso. Não esquecer que o Brasil ele é o 5º maior país do mundo em área. É o 5º maior país do mundo em área. Perdemos para a Rússia, para o Canadá, para a China, para os Estados Unidos, aí vem o Brasil, né? Então, o que acontece? Mesmo o Brasil tendo 211 milhões de habitantes, sendo o 6º país mais populoso do mundo, a nossa densidade demográfica ela é baixa. Por quê? Porque nós temos uma grande área. É a mesma coisa a densidade demográfica dos Estados Unidos. A densidade demográfica chinesa não é tão elevada, tá? É numa média de 50 habitantes por quilômetros quadrados. Por quê? Porque você pode ter lá 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, mas você tem a 3ª maior área do mundo, mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Ok? Então, toda vez que você falar em população relativa, é a mesma coisa que densidade demográfica e você vai usar a palavrinha povoado. Ok? Então, populoso, população absoluta e povoado, população relativa. Detalhe importante, galera. Existem 2 palavrinhas, né, que não tá na tua apostila, eu vou colocar aqui, depois eu vou apagar, que seria o chamado subpovoado e o chamado superpovoado. Cuidado com essas 2 palavrinhas, esses 2 conceitos. O que as pessoas geralmente fazem? Mas tá errado, está errado. Ela faz assim, ó. Ela fala, povoado, eu sei, a Cerilza me falou que é o quê? Densidade demográfica, número de habitantes. Aí o cara pensa assim, subpovoado quer dizer que é um lugar que tem poucos habitantes por quilômetros quadrados e super muito. É exatamente isso? Não. Então preste atenção, não é exatamente isso. O que é um país ou região subpovoada? É um lugar, né, uma região ou um país, onde a quantidade de infraestrutura existente naquele lugar atende à necessidade da população. Então, vamos dizer assim, que a população, grande parte dela, tem acesso à saúde, tem acesso à educação, tem acesso à infraestrutura básica, ou seja, eu tenho uma quantidade de pessoas suficiente para a infraestrutura necessária naquele lugar. Quando você tem superpovoado, é o contrário. O que é o superpovoado? A infraestrutura oferecida por aquele país ou região não atende à necessidade da população. Eu tenho mais gente do que a estrutura ofertada, certo? Então, muita gente não vai ter acesso à escola, muita gente não tem acesso à saúde, muita gente não tem acesso à infraestrutura do lugar, ou seja, aí você vê o super. Eu tenho mais gente do que a estrutura oferecida, certo? E o subpovoado, você tem menos gente do que a estrutura. Então, é como se sobrasse coisa, certo? Então, cuidado. Porque, por exemplo, vamos pensar no caso, o Japão. Vamos pegar o Japão. O Japão é um país populoso, está entre os 10 países mais populosos do mundo. O Japão é um país fortemente povoado, porque a área do Japão é muito pequena, mas o Japão ele é subpovoado, ok? Porque a infraestrutura do Japão atende a necessidade da população, entenderam? Então eu vou repetir, o Japão ele é fortemente povoado, ou seja, tem uma altíssima densidade demográfica, mas ele é subpovoado, entenderam? Vou dar exemplo do Brasil. Brasil é um país populoso, Brasil é um país fracamente povoado, mas ele é um país superpovoado, entendeu? Vou dar outro exemplo. Canadá. Alguns coincidem, mas é coincidência. Canadá não é um país populoso, tá? Tem uma faixa de menos de 40 milhões de habitantes, não é um país populoso. É um país fracamente povoado, porque é a 2ª maior área do mundo, certo?
fracamente povoado e subpovoado. Aí bateu. Mas é coincidência, tá? Então, cuidado. De maneira geral, um lugar subpovoado são regiões mais desenvolvidas e o superpovoado são regiões mais pobres, mais subdesenvolvidas. De boa? Então, cuidado com essas duas palavrinhas. É comum aparecer? Não, não é comum. Mas geralmente, quando aparece, derruba candidato. Ok? Bom, vou apagar aqui e agora nós vamos falar como é que a população brasileira está distribuída. Então, você que está com a tua apostila, na página 650, vocês têm aqui, ó, página 650. Eu já estou aqui na atividade 19, certo? Só esse pedacinho aqui, ó. Então, ó, página 650, você tem esse mapinha aqui, ó, que é a distribuição da população brasileira, certo? Então, vamos lá. Baseado nisso, o que eu tô falando? Nós estamos falando de regiões mais populosas e povoadas. Então, agora nós vamos colocar das 5 regiões brasileiras, quais são as mais populosas e quais são as mais povoadas. Então, vamos lá? Bom, quais são as regiões mais populosas? Se eu falei populosa, eu estou falando de maior número de habitantes. Nós temos 5 regiões brasileiras: Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Das 5, qual é a mais populosa? É a região Sudeste, isso mesmo, Sudeste. Certo? Só a região Sudeste, sozinha, ela tem mais de 80 milhões de pessoas. Certo? Onde no Sudeste eu vou ter os 3 estados mais populosos do Brasil. São Paulo, primeiro. Segundo, não é Rio de Janeiro. Se você falou Rio de Janeiro, você errou. Primeiro é São Paulo. Segundo estado mais populoso do Brasil vai ser Minas Gerais. Minas Gerais tem mais de 20 milhões de habitantes. E terceiro, eu tenho o estado do Rio de Janeiro. Eu não estou falando que Sudeste é composto pelos 3 estados, tá? Tem o Espírito Santo. Eu estou falando dos mais populosos: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, pela ordem. Qual é a segunda região mais populosa? A região Nordeste. Região Nordeste, tá? Com cerca de 60 milhões de habitantes. Aí a terceira região mais populosa é o Sul, ok? E aí vem quem é a quarta região mais populosa e quem é a quinta. Quem é a quarta? Agora só sobra Norte e Centro-Oeste. Nós, Centro-Oeste, somos o quê? A quarta ou a quinta? Pensou aí? Pois é. Se você falou que a nossa região Centro-Oeste é a quarta mais populosa, você errou. A região mais populosa, a quarta, é o Norte e a quinta região é o Centro-Oeste. Nossa, Celius, o Centro-Oeste é a última região? Sim, é uma diferença pequena, certo? Mas nós não somos a quinta região. Nossa, mas eu sempre aprendi isso. Você só está atrasado 30 anos, certo? Você está só desatualizado, se você achou que nós éramos a quarta, 30 anos. Se você já sabia, parabéns, perfeito. Mas tem muita gente que erra, tá, galera? Porque desde quando? Desde o censo de 1990, colocou que a região Centro-Oeste perdeu a quarta posição. Durante décadas nós somos a quarta, mas nós perdemos para a região Norte. Por quê? Uma das razões foi a divisão de Goiás e Tocantins. Então a população que antes era Goiás, Centro-Oeste, passou a ser Tocantins, certo? E região Norte. E a segunda causa, que na década de 90 a região Norte atraiu muito mais gente do que a região Centro-Oeste, ok? Então, essa é a classificação. Quando eu falo regiões mais povoadas, agora eu estou falando densidade demográfica. Aí você tem que pensar o tamanho das regiões. Não só o número de habitantes, mas o tamanho. Então, vamos lá. Por tamanho, a maior região é Norte. Quem é a segunda maior região brasileira? Quem é a segunda maior? Se você falou que é Nordeste, você errou. A segunda maior região é o Centro-Oeste. Vou colocar aqui, ó, em área. Primeira é o Norte. Segunda é o Centro-Oeste. Uma diferença pequena, mas o Centro-Oeste é maior do que a região Nordeste, que é a terceira. Aí eu tenho a região Sudeste e a região Sul. Essa é a ordem em tamanho, ok? Então, cuidado aqui, ó, com o Centro-Oeste e Nordeste. Aparentemente parece que o Nordeste é maior, mas não é. E aí, como que vai ficar?
Baseado nisso, você tem que pensar também como é que essa população vai estar nessas regiões. Então, a primeira mais povoada continua sendo a região sudeste, até mesmo porque a área dela, ela é a quarta em tamanho, ela é a penúltima região em tamanho. Então, ela é populosa e mais povoada, é a única que bate. Todas as outras vão inverter. Essas duas vão inverter e essas duas vão inverter, certo? Então, quem vai ser a segunda região mais povoada? Aí vai ser a região sul e a terceira nordeste. Ah, Celeusa, por que inverteu? Porque o sul é pequenininho perto da sua população, então a população está mais concentrada, tá? E o nordeste ela é maior, é a terceira maior região. Apesar dela ter mais gente, a densidade vai ser menor. E a mesma coisa acontece aqui, ó. A nossa região ela passa a ser a quarta e a região norte a quinta, tá vendo? Então, se eu falar assim, a região centro-oeste, ela é a quinta mais populosa, mas ela é a quarta mais povoada. Cuidado com isso, porque tem muita gente que lê rapidão essas duas palavrinhas, não presta atenção no que está sendo falado ou perguntado, e aí perde uma questão de bobeira. O que a gente observa aqui, galera? Ó, nós observamos, e aí no mapa dá para vocês verem, que as três regiões mais populosas e as três regiões mais povoadas são as mesmas. Sudeste, Sul e Nordeste, ou seja, são as regiões banhadas pelo oceano. Porque o norte só tem um pedacinho banhado pelo oceano. E essas aqui, ó, nós estamos no interior. Então, o que a gente observa? Que a população, a distribuição da população brasileira é uma distribuição, pessoal, irregular. Ou seja, a população brasileira não está bem distribuída. É só você olhar nesse mapa e aí você vai ver. As regiões mais escuras são as regiões mais populosas e povoadas, dá uma olhadinha, ó. E as regiões, um amarelo mais clarinho, seriam as regiões que eu tenho menor densidade demográfica. Ora, por que isso aconteceu? Você tem que lembrar que a ocupação brasileira, né, pelos portugueses, começa por essas regiões litorâneas. Só depois, séculos após a ocupação, que a gente começa a ter uma maior ocupação do centro-oeste brasileiro, ok? Então, o que acontece? A população brasileira acaba estando concentrada, pelo menos cerca de 80% da população brasileira está concentrada nas três regiões litorâneas, né? Apesar de ser as três menores regiões. Então, as duas maiores regiões apresentam a menor concentração populacional, certo? Automaticamente a densidade vai ser menor. De boa? Então, ó, nós juntamos conceitos de população absoluta e relativa com a distribuição da população brasileira. Tranquilo? Bom, agora voltando, você vai voltar agora na sua apostila. Você vai voltar agora lá na página que a gente estava falando. Me desculpe, porque aí a gente aproveita o conteúdo. Nós vamos falar aqui, ó, voltando na atividade 17, página 631, onde vai falar desses conceitos aqui, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, crescimento demográfico. Então, olha só, os conceitos demográficos. Esses conceitos vai ser fundamental para a gente comentar na próxima aula, tá? Então, primeiro conceito, o que é crescimento vegetativo? Primeiro que a população de um país, de um estado, de uma região, tá? Ela cresce de duas maneiras. Ou crescimento natural, que eu chamo de crescimento vegetativo ou natural da população. Ou seja, né, essa diferença em média do que nasceu e do que morreu, esse é o crescimento natural ou vegetativo, chamado CV. E também o saldo das migrações, a quantidade de pessoas que saiu do país, emigrou, do que entrou e migrou. Tá? Mas só que a gente não vai falar de migrações hoje, isso aí vai ser um conteúdo lá para frente. Então nós vamos estar falando do crescimento natural hoje, tanto nessa aula de agora como a outra que você vai estar vendo. Então olha só, crescimento vegetativo ou natural da população é obtido de que maneira? Então é o CV igual a TN menos TM. Ora, o que é TN? TN significa taxa de natalidade e TM significa taxa de mortalidade, ok?
Ora, Celilda, como é que eu obtenho taxa de natalidade? Cuidado com uma coisa. O crescimento vegetativo não é igual ao número de nascimento menos o número de mortes apenas. Porque se é uma taxa, quer dizer que foi feito um cálculo. Tá? Então, assim, não tá número de nascimento menos número de mortes. Então, o que você vai fazer a TN? A TN é assim, ó. Como é que eu obtenho? Taxa de natalidade é igual número de nascimentos vezes 1000 dividido pela população absoluta. Ora, por que por 1000, pessoal? Porque, na verdade, quando você fala por 1000, a gente vai usar essa expressãozinha aqui, ó. Bolinha, bolinha, bolinha. Certo? Ó, e aí, carinha sorrindo para vocês. Olha só, isso aqui significa por 1000. Tá? Vocês aí que adoram a matemática, eu não tô falando que é porcento. É isso aqui, ó, por 1000. Certo? Cuidado com isso aqui. Tá? Aqui eu tô falando um grupo de 100, aqui eu tô falando um grupo de 1000. Como eu tô falando de população, que você tá falando de milhares e milhões ou bilhão de pessoas, você vai usar em cada grupo de 1000, estatisticamente falando. Então, por isso que eu multiplico por 1000. Então, número de nascimento vezes 1000 igual a população absoluta. Então, vou dar o exemplo. Segundo os dados que vocês têm na tua apostila na página 632, estou usando aqui, ó. A taxa de natalidade do Brasil, a TN brasileira, é de 14 por 1000. Significa que, o que significa? Que num grupo de 1000 pessoas, nasceram mais 14. É lógico que não nasceram 14 pessoas no país, né? Num grupo de 1000, eu tenho 14 a mais, então eu tenho 1014. Ok? E assim por diante. Muito bem. Como é que eu obtenho a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade você obtém assim, ó. TM é igual a número de óbitos, quantas pessoas morreram, vezes 1000. Por quê? Porque eu quero saber num grupo de 1000 habitantes, dividido pela população absoluta do lugar. Certo? Ora, segundo a tabela que vocês têm aqui, a taxa de mortalidade brasileira, tá? Taxa de mortalidade brasileira é igual a 6 por 1000. Ok? Significa que num grupo de 1000 pessoas daquele lugar, no caso do Brasil, de 1000 brasileiros, 6 morreram. Então eu não tenho mais 1000, eu tenho 994. Ok? Então, a taxa de natalidade e mortalidade, não esqueça que você faz um cálculo, ok? Você faz um cálculo aqui, ó, número de nascimento, tá? Número de mortes vezes um grupo de 1000 habitantes. Ora, como é que eu vou obter o crescimento vegetativo, né? Vai ser o quê? Taxa de natalidade, 14 por 1000, menos taxa de mortalidade, 6 por 1000. E aí eu vou ter o crescimento natural da população. Ok? Então, assim que a gente obtém o crescimento vegetativo ou natural da população, que a gente vai voltar na próxima aula. É lógico que quando eu falo taxa de natalidade, pessoal, existe uma relação muito grande com a chamada taxa de fecundidade. Ora, Celilza, o que seria taxa de fecundidade, pessoal? Ó, a taxa de fecundidade é a média de o número de filhos por mulher, certo? Gente, eu sempre brinco, estatisticamente falando, ninguém quer saber quantos filhos um homem terá, certo? Ele quer saber quantos filhos a mulher terá, porque quem define a natalidade é a mulher, certo? Eu sempre falo, se a mulher não engravidar, se ela não quiser engravidar, ela não tem filho. Se ela falar que ela não vai ter filho, ela vai arranjar maneiras dela não engravidar. Mas se ela olhar para você e falar assim, quero ter um filho seu, tá? Ela vai arranjar um jeito de engravidar. Então, quem define a natalidade, pessoal, é a mulher. Por isso que a gente analisa a taxa de fecundidade, certo? Então, toda vez que você pensar assim, a gente vai estar vendo no próximo conteúdo. Por que as pessoas estão tendo menos filhos? Você não tem que pensar o homem em si, você tem que pensar por que a mulher tem poucos filhos, certo? Você tem que pensar na cabeça feminina.
ok? Porque é ela, né, independente da brincadeira que a gente está fazendo, é ela que define sim a natalidade, ok? Então, olha só, taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Qual é o ideal? O ideal é você ter uma média de 2 a 2,2 filhos por mulher. Isso é o ideal, tá? Estatisticamente falando, né? O melhor seria 2, exato. Por que 2 a 2,1, 2,2 é o bom? Porque, teoricamente, o que você faz? Você tem o pai e a mãe, certo? E você gera 2 filhos. Então, um casal gera 2 filhos. Um casal gera 2 filhos. Se o casal gera 2 filhos, ele está repondo o pai e a mãe. Então, você está repondo naturalmente a população. Mas a partir do momento que essa taxa ela é inferior a 2, isso passa a ser problema. Por que passa a ser problema quando ela passa a ser inferior a 2? Tá? Porque se cada 2 gera em média 1, é como se você, um casal tendo um filho, você está repondo ou o pai ou a mãe. É lógico que você teve uma pessoa, nascendo uma pessoa, mas lá na frente, esse crescimento vai ser tão lento que ele vai afunilando. E aí lá na frente a gente vai ter um problema em relação à natalidade e automaticamente ao crescimento natural da população. Hoje no Brasil, pessoal, a taxa de fecundidade está numa média de 1,7 filho por mulher. Gente, 1,7 filho por mulher é muito baixo. É lógico que tem país que é menor ainda. Tem país europeu que essa taxa de fecundidade é em torno de 1,5, ok? E isso o que acontece? Se no Brasil o número de filhos cada vez cai, diminui, tá? A gente vai ter um problema de um envelhecimento da população que a gente vai estar vendo no próximo conteúdo. Ok? Então, o que é taxa de fecundidade? É a média de quantos filhos a mulher vai ter na sua vida, no seu período fértil. No Brasil, o ideal é em torno de 2 a 2,2 no mundo. No Brasil, já está na média de 1,7. Tá? É lógico que isso vai estar ligado diretamente à natalidade, porque se a fecundidade é baixa, o número de nascimento também vai ser baixo. Automaticamente, a natalidade vai ser baixa. De boa? Bom, a expectativa de vida, ela vai ter uma relação direta com mortalidade, né? Então, o que é a expectativa de vida? É a média de quantos anos uma pessoa vai viver ao nascer. É a média de anos de vida que ela terá. É lógico que isso é uma média, vai depender de como você vai viver. Quanto maior a expectativa de vida, quer dizer que o lugar oferece condições de você viver melhor. No caso, no Brasil, nós temos uma média de 74 anos. Certo? É a média de idade brasileira. Não esquecer que isso aqui é a média entre todas as regiões brasileiras, porque se você for ver uma expectativa de vida de uma região sul, ela é muito maior do que uma região nordeste, certo? Mas a média brasileira é 74 anos e é a média entre homens e mulheres. Não esquecer que a mulher vive em média de 4 a 6 anos a mais do que o homem. Isso é média mundial e no Brasil também não é diferente, ok? E o que é TMI? TMI é taxa de mortalidade infantil. Cuidado com isso aqui. Como é que eu obtenho? Eu vou pegar aqui, ó, número de óbitos até 1 ano. Isso é importantíssimo, até 1 ano de idade, vezes 1000, porque eu quero saber num grupo de 1000, dividido pelo número de nascimento de crianças vivas. Aí você fala, que absurdo, se é nascimento é viva. Depende, ele pode ser natimorto, nasceu morto, aí ele não entra aqui, certo? Se ele nasceu, respirou e morreu depois, ele vai entrar na natalidade como ele vai entrar na mortalidade, no caso infantil. Ô pessoal, então quando você pega, por exemplo, aqui no dado que a apostila colocou para vocês, ele coloca que a taxa de mortalidade infantil brasileira é 13,2 por 1000. O que isso significa? Isso aqui é a média do Brasil. Significa que, como é que eu interpreto isso? Num grupo de 1000 crianças que nasceram vivas naquele ano, 13
morreram antes de completar um ano. Cuidado, isso aqui não é assim, num grupo de 1.000 pessoas ou de 1.000 crianças, no geral, 13 morreram de completar um ano. Não, isso aqui é uma estatística anual. Então você vai falar assim, num grupo de 1.000 crianças que nasceram vivas naquele ano, dessas 1.000 que nasceram vivas, 13 morreram antes de completar um ano de idade. Gente, quanto maior a taxa de mortalidade infantil, maior é o indicador, maior não, quer dizer, é o indicador que mostra que aquele lugar as pessoas vivem muito mal. Se vocês olharem aqui na sua apostila, vocês vão ver que ele colocou como comparação, por exemplo, na Alemanha, a taxa de mortalidade 3,2 por 1.000. Quer dizer, que num grupo de 1.000 crianças que nascem vivas na Alemanha, morrem em média 3 antes de completar um ano. Aí você pega um país como Mali, né, um país da África, um país pobre da África, de cada 1.000 crianças que nasceram vivas, 63,6 morrem antes de completar um ano. 63. E aí você tem na Alemanha 3. E aí você tem no Brasil 13, né? E se você analisar a taxa de mortalidade infantil do Brasil nas últimas décadas, a gente está tendo uma queda. Ainda bem que a gente está tendo uma queda, né? Significa que, bem ou mal, as crianças estão tendo uma melhor condição de vida automaticamente, não só as crianças como as mães. Porque a mortalidade infantil você começa a reduzir dentro da barriga da mãe, desde lá antes dela engravidar, e durante todo o pré-natal e até mesmo durante o parto, ok? Que muitas vezes a mortalidade infantil ela está muito ligada muitas vezes à falta do pré-natal ou durante o parto, algum problema durante o parto que vai causar a mortalidade precoce daquela criança, ok? E aí depois que ela passou todo esse momento, né, de nascimento, a maior causa de mortalidade infantil, né, após um mês de vida até um ano, é subnutrição. Então, quanto mais pobre, mais subnutrida for aquela criança, a probabilidade dela não completar um ano vai ser maior. De boa? Então, é um indicador de condição socioeconômica. E aí, terminando, nós temos as chamadas teorias demográficas, que está na mesma atividade, no mesmo capítulo. Vocês sabem que nós temos 3 teorias demográficas famosas. A teoria malthusiana, a neomalthusiana e a reformista. Então vamos relembrar bem rapidinho. Bom, primeiro, malthusiana, né? Foi idealizada por Thomas Malthus, certo? Que era um economista e um pastor britânico, onde ele coloca, né? Vocês devem estar lembrados daquele que fala da fome, né? O que é a teoria malthusiana? Ele fala que vai ser a produção de alimentos seria menor do que o crescimento da população. Então, a produção de alimentos seria menor, tá? Menor do que o crescimento da população. Por isso que a gente fala que a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética, PA, e o crescimento da população em PG, progressão geométrica. Então, qual seria a consequência disso? A consequência disso seria a fome. Faltaria comida para abastecer a população, certo? Então, essa teoria, né, criada do século XIX, ele dizia que você tinha que ter um controle rígido de natalidade, senão faltaria comida. Certo? Então ele defendia, por exemplo, casamentos tardios, ele defendia, por exemplo, uma redução de salário para as pessoas que tinham mais filhos, porque aí quanto mais difícil sustentar teoricamente você teria menos filhos, tá? Ele defendia um controle rígido de natalidade, certo? E uma série de medidas para que as pessoas não tivessem muitos filhos. Bom, o que Malthus errou? Malthus errou que a tecnologia que estava avançando, né, que nós estamos pós-revolução industrial, também ia estimular a produção de alimentos, que você teria novas tecnologias. Então hoje você falar que as pessoas morrem de fome porque nós temos mais gente do que alimento, é mentira, nós sabemos disso. Alimento tem sobrando, o que não tem é o acesso a esse alimento, ok? Então a teoria malthusiana é aquela que afirmava que a população iria crescer num ritmo tão acelerado que seria muito superior à produção de alimentos. Então, uma das consequências seria a fome. Qual é a medida para evitar isso? Controle rígido de natalidade. Bom,
O tempo passou e aí no século XX, principalmente pós Segunda Guerra, surge a teoria neo-malthusiana. O que a neo-malthusiana diz? Eles resgatam a teoria de Malthus, só que se adapta à nova realidade. Então eles colocam o seguinte, que alguns países eram extremamente subdesenvolvidos. E por que esses países eram tão subdesenvolvidos? Né? Segundo eles, seria porque tem uma taxa de natalidade muito elevada. Então, aqueles países que têm uma natalidade muito alta, o governo tem que investir tanto nessa população em relação à saúde dessas crianças, à educação, a uma infraestrutura básica, que falta recurso para você investir no desenvolvimento. Então, como que eu desenvolvo um país nessa teoria? Controlando a natalidade, certo? Então, aqui, preste atenção. Aqui, ó, vou fazer para a gente não confundir. A teoria neo-malthusiana, a taxa de natalidade elevada, ele coloca como causa do subdesenvolvimento. Causa do subdesenvolvimento. Por quê? Porque as pessoas vão ter muitos filhos, o investimento para tentar atender a necessidade dessas pessoas vai ser muito grande e vai faltar recurso para você desenvolver no país. Então, como que eu resolvo isso? Controle rígido de natalidade. Foi o que a China adotou a partir da década de 60 para 70, a chamada política do filho único. A política do filho único chinesa segue mais ou menos a visão neo-malthusiana. Para eu crescer, eu tenho que controlar o crescimento da população. Foi o que a China fez, certo? Já a teoria reformista, também chamada de marxista, né, porque eles estão muito baseados nos ideais de Marx, ele coloca justamente o seguinte, que a taxa de natalidade elevada é uma consequência do subdesenvolvimento. É uma consequência e não uma causa, certo? Então ele fala assim, por que uma população mais pobre tem muitos filhos? Pela falta, muitas vezes, de conhecimento, questões de acesso a métodos contraceptivos e tal, tá? Você acaba tendo muitos filhos. Então ele fala que, por exemplo, para você diminuir a natalidade num país subdesenvolvido, o que você deveria fazer? Você deveria melhorar as condições de vida daquela população, porque automaticamente ela teria um controle de natalidade. Certo? Então aqui nós estamos falando das três principais teorias demográficas, a malthusiana, a neo-malthusiana e a reformista, tá? Bom, então aqui a gente encerra, né, toda essa introdução extremamente importante para falar de população, e aí nós voltaremos na próxima aula falando sobre o crescimento da população brasileira, ok? Obrigadão, gente, e a gente continua na próxima aula. Beijão, tchau, tchau!